Com quem será? Com quem será? Com quem será que o neoliberalismo vai casar? Vai depender, vai depender, vai depender se o fascismo vai querer. E aí, pessoal do YouTube, eu sou o Pi, esse é o Revolucionário Casual, nosso canal. Eu sou estudante de Ciências Sociais aqui na USP, falo diretamente do CRUSP, a moradia estudantil, e estou fazendo uma série de vídeos sobre a atual conjuntura. Nesse segundo vídeo eu vou tentar pensar o papel do Estado mínimo e da intervenção militar. Quando a gente fala da Cambridge Analytica, utilizando de forma ilegal dados do Facebook para manipular as pessoas, ou mesmo de fake news, uma produção massiva de inverdades que manipulam e distorcem os fatos, a gente está falando de publicidade, a gente está falando de toda uma indústria cultural, de toda uma indústria feita para influenciar, manipular as pessoas de forma massiva. E da mesma forma que eu posso vender Coca-Cola, eu posso vender candidatos. Então, falar de manipulação e de novos discursos é falar de uma nova roupagem, de novas formas de vincular velhos valores conservadores. Sociedade do 1%, pela qual o homem branco subalterno sujou as mãos de sangue à toa. Ele está mais próximo, econômica e socialmente, daqueles que desumanizou do que da elite branca. Apenas o conservadorismo o enaltece. Ele foi construído como uma máquina de ódio e de consumo. Primeiro ponto, como podemos pensar então a conquista do poder? Antes de falar da instituição de qualquer nova ordem social, da implementação de qualquer projeto para a sociedade, a gente precisa pensar então o que esse poder precisa fazer para conseguir se instituir. Pois bem, nesse sentido não dá para esperar nenhuma ação coerente, nenhuma ação constante, sempre numa mesma direção. Então, eu acho que 3 elementos podem estar muito presentes nessa constituição do poder. E são 3 formas distintas e contraditórias entre si de populismo. Primeiro, um populismo conservador, de ataque às minorias, de ataque às liberdades individuais. Segundo, um populismo elitista, da liquidação do Estado, da privatização de tudo, sem qualquer plano de desenvolvimento. Terceiro, um populismo paternalista, que vai ter que, em alguma medida, abrir concessões para as bases sociais de apoio ao governo que serão prejudicadas por esse processo de espoliação. Então, em alguma medida, você também vai ter que fazer um populismo clássico. Então, dessa forma, esse poder que vai instituir o delírio correto, que vai instituir a fake news oficial, ele vai ter que lidar tanto com a corrupção interna, que vai ter que ser disciplinada. Então não estou falando de combate à corrupção, mas sim de uma corrupção disciplinada, regulada, e uma corrupção que não será praticada pelo lado inimigo. Além disso, vai ter então que estar agindo de forma incoerente, vai ter que lidar com a sua própria ação contraditória, tentando jogar um pouco para ambos os lados. Então, nesse sentido, o que houver de diálogo, vai ser um projeto que vai ter que caminhar com alguma contradição para poder se instituir enquanto poder. Estado mínimo. Projeto: o fim da sociedade. Primeiro ataque ao Estado de Direito. Paulo Guedes, o guru da economia, o posto Ipiranga, fala que é preciso privatizar tudo, pelo menos ter isso como meta. Consequentemente, o que não é dito é que isso implica na desnacionalização, ou seja, se o Brasil está quebrado, como que as próprias empresas nacionais, privadas, vão poder estar incorporando o setor público como um todo. Nesse sentido, o Brasil volta a ser colônia. Mas não apenas isso, quando a gente está falando da desvinculação dos compromissos sociais do Estado, do orçamento em base zero, é preciso entender então esse processo de redução do Estado, de minimalização do Estado. Então, a conta do Paulo Guedes é a seguinte: você está falando de 700 bilhões pela venda de todas as estatais, se prevê também mais ou menos uns 700 bilhões pela venda de 7 mil imóveis da União. Então, dessa forma, ele fala que vai gerar ativos. Além disso, também ele promete que nas novas negociações para a renovação das concessões públicas, também conseguirá ser levantado em torno aí de 400 bilhões. Então, dessa forma, você vai ter dinheiro para poder fazer o ajuste fiscal. Em nossa proposta, todos os recursos obtidos com privatizações e concessões deverão ser obrigatoriamente utilizados para o pagamento da dívida pública. Mesmo aqueles que defendem as privatizações, e aí você pode pegar, por exemplo, as falas do economista do PSDB, eles têm uma percepção de que esse processo de privatizações, tanto
pela necessidade de diálogo democrático, de passar as coisas no Congresso, mas também pela própria estrutura de você conseguir fazer essas empresas atingirem os valores de mercado, de você conseguir fazer essa transição, passar para o setor privado, para realmente conseguir ter um processo coerente que não simplesmente liquide a preço de banana os recursos públicos, você não tem como atingir essas metas de forma tão acelerada. Então, também uma leitura muito importante e crítica que o The Intercept faz é justamente que para atingir essa meta de reduzir, de zerar o déficit logo no primeiro ano, e você está falando de valores muito altos, você está falando aí de 150 bilhões, e aí para cumprir essa meta, tanto a venda do Estado, mas também o corte de gastos vai ter que ser tão profundo que vai criar uma recessão sem precedentes. Então, nesse sentido, você está falando de derrubar os níveis de consumo, de derrubar os níveis de investimento, inclusive porque se a sociedade não consome, o setor privado nacional, pelo menos, não tem capacidade de investir. Então, você está falando realmente de uma bola de neve de crise. Então, nesse sentido, o ataque é justamente pela democracia abrir mão do seu papel de estruturador do Estado. Então, os investimentos, o projeto de desenvolvimento é delegado para o setor privado. Setor esse, principalmente quando a gente fala do financeiro, que lucra vertiginosamente com a crise, que lucra sim com esse colapso, com essa liquidação da sociedade brasileira, com esse fim da sociedade. Então, nesse sentido, quando os representantes se abstêm, abrem mão de apresentar qualquer projeto de planejamento, então os eleitores estão votando contra o direito de voto. Porque justamente as pessoas que estão sendo delegadas para esse papel de replanejar o Brasil estão no setor privado, estão a salvo do direito a voto, da democracia. E por favor, eu espero que ninguém venha argumentar que você, enquanto consumidor desempregado, vai ter o papel, o poder de decisão sobre todo o desenvolvimento brasileiro, simplesmente escolhendo entre a caixa de leite da marca A ou a caixa de leite da marca B. Então, o indivíduo exclui-se da sociedade, ele vende a sociedade e qual que é a troca? A troca é que na esperança de abrir mão da sociedade, dos seus direitos políticos, sociais, civis, ele seja reempregado, ele seja promovido e dessa forma, nos limites da sua propriedade privada, ele possa, armado, retomar o controle da sua vida. Sem projeto democrático de desenvolvimento, dá-se liberdade ao mercado para decidir quem terá vida econômica e quem não. Sem vida econômica, para ser explorado, perde-se também a vida social, a cidadania. Com ou sem rebelião econômica, tipificada como crime, o excedente social será excluído. E é justamente aí que o conservadorismo de extrema-direita ganha um componente estrutural, porque ele se apresenta como quem irá oferecer os critérios para facilitar essa exclusão, esse processo de se livrar do excedente social. E nesse sentido, o próprio processo de exclusão, não apenas num sentido estrutural de se livrar de um excedente, ele também pode ser um fator de mobilização da base do governo, da base social do governo, que vai se mobilizar pela destruição das minorias. Intervenção militar. Poder. Os lugares das armas e do autoritarismo. Segundo ataque ao Estado de Direito. Então, para que serve a intervenção militar? Por que nesse contexto neoliberal estamos falando de fascismo? Para que serve o autoritarismo? Óbvio, nesse contexto todo, não dá para sair de forma leviana querendo fazer previsões para o futuro, mas dá sim para pensar em papéis necessários, em tendências e principalmente, a partir dessa leitura, saber como se organizar, como lutar, como resistir. Então, eu separei 7 perspectivas diferentes da aplicação dessas armas. O primeiro uso das armas será para expoliar a classe trabalhadora, tanto destruindo os direitos trabalhistas com a nova carteira de trabalho verde e amarela, tanto destruindo os direitos sociais e também a previdência. O segundo uso das armas será para liquidar o patrimônio da União e as estatais, com o mínimo diálogo necessário. E por diálogo, eu estou falando diálogo oligárquico, ou seja, as próprias elites discutindo os seus interesses, a própria classe política, a própria casta política discutindo como vai se beneficiar desse processo de liquidação do Estado. Terceiro, controlar o caos e a criminalidade, tanto daqueles que serão excluídos economicamente, então tanto do ladrão tradicional, por assim dizer,
mas também dos reacionários armados, também de uma delinquência que pode sim, em alguma medida, passar do ponto conveniente. Então é preciso tanto canalizar positivamente essa violência para interesses que apoiem o governo, quanto também é preciso conter em alguma medida isso. Então as armas também servirão para disciplinar a histeria. 4. O próprio papel ideológico das armas, ou seja, é dar coesão interna, é através da hierarquização do delírio correto, instituir uma fake news oficial. Dessa forma, através da disciplina, um monte de lunático vai poder se organizar em grupo. Então não vai ser o discurso do Olavo de Carvalho ou do Reinaldo de Azevedo que vão se entender e dessa forma conseguir criar coesão. A direita, com discursos rasos, com discursos lunáticos, indo para frente e para trás, recuando ou avançando para o extremismo, não consegue por si só se organizar. Então o papel das armas de mostrar poder pelo poder, de realmente trazer uma referência autoritária para a sociedade, também vai ser esse de produzir verdade. E bom, né? Muito Foucault, mas é isso. 5, também num sentido aí mais clássico aí da ditadura e tal, é o próprio papel de reprimir, de censurar a subversão difusa. Então você precisa também estar contendo, apesar das fake news, em alguma medida também as ameaças culturais, as ameaças da livre expressão, que não necessariamente estarão organizadas, mas que também poderão ser perigosas. 6, desarticular qualquer oposição organizada à nova cúpula de poder. Então eu estou falando tanto de outras elites, tanto de outros interesses organizados, eu estou falando mesmo de grupos civis que podem estar organizados. Então é diferente de manifestações difusas, de simplesmente as pessoas se expressarem contra um determinado grupo, mas realmente delas se organizarem, buscarem efetivamente construir alternativas, ou mesmo no nível constitucional, conseguir barrar, conseguir frear as ações. Então nesse sentido você também tem uma 6ª aplicação possível para as armas. 7, combater inimigos comuns. Então é necessário criar e combater esses inimigos, tanto para você conseguir fazer a manutenção da coesão interna, quanto também para você poder legitimar esse poder. Então ele está combatendo uma ameaça, e inclusive essa ameaça ela precisa ser culpabilizada pela crise. Óbvio, não dá para dizer que será dessa forma. No entanto, é interessante pensar usos possíveis e eu espero que não haja outros, porém com certeza devem haver muitas outras possibilidades, caso de fato essas tendências totalitárias, caso de fato esse discurso de ódio consiga se transformar em uma ordem social. José de Carvalho, em Forças Armadas e Política no Brasil, ressalta a importância, no contexto pré-golpe de 64, da criação de maioria e da manutenção da disciplina hierárquica e unidade no Exército, sem as quais este último, dividido entre positivistas reformistas, maioria legalista e comunistas, poderia promover uma guerra civil. Alfred Stefan, em Os Militares na Política, analisa o papel moderador atribuído pela sociedade civil ao exército diante das querelas da democracia. Porém, o mais importante, o autor mostra como foi vital a ampla defesa midiática sinalizadora do aval das elites de uma intervenção militar em 64. A surpresa foi o regime, não o golpe. E o ponto é esse, que sem essa coesão autoritária não será possível implementar um projeto tão brusco, um projeto de ruptura tão aprofundada. Então dessa forma o fascismo se faz necessário por conta disso. E aí vale ressaltar o elemento da imprevisibilidade, porque diante dessa missão, dessa terapia de choque, é muito difícil saber até que ponto que os atores tanto vão ter a capacidade de fazer uma leitura, de compreender quais são os seus devidos papéis, mas será que eles vão ter comprometimento com esses papéis, ou eles vão estar mais preocupados na própria ascensão pessoal ao poder, do que na construção de uma ordem coerente que consiga estar regrando, consiga de forma estruturada e a longo prazo manter uma ordem social. Os militares do início do século XXI não serão convocados para uma nova gestão tecnocrata, mas tão somente para vigiar e punir. É preciso hierarquizar o delírio para transformar o ódio em fascismo. O fascismo é necessário para impor a direção privada sobre os indivíduos. Entretanto, o fascismo tem suas próprias ânsias. Então, os desafios para esse fascismo neoliberal é que ele tanto vai ter que estar lidando, vai ter que canalizar
toda essa delinquência, toda essa marginalidade reacionária, ultraconservadora, violenta, ao mesmo tempo que vai ter que lidar com uma oposição dos setores progressistas que vão, a partir dessa oposição muito mais nítida, conseguir também ter maior coesão e conseguir lutar mais. No entanto, é muito difícil saber como essa luta vai se efetivar num cenário de violência, justamente porque depois de décadas de democracia é muito difícil saber até que ponto que as pessoas estão dispostas a lutar pelo que acreditam. E aí nesse cenário existe também a possibilidade de uma ingerência generalizada, de um completo caos. E dessa forma, nesse cenário, você pode sim ter lugar para o extremismo e para o fanatismo. Então, essa crise ela pode gerar crises ainda mais profundas. É muito difícil saber até onde isso vai. E claro, nesse sentido você também tem a comunidade internacional que pode intervir, que pode se aproveitar de toda essa situação, de todo esse caos. Uma jornalista esfaqueada e ameaçada de estupro. Um carro jogado em cima de um jovem com camiseta do Lula que conversava em frente ao bar com amigos. Uma jovem presa e agredida jogada nua em uma cela da delegacia. Outro jovem recebe um adesivo colado à força nas suas costas com um tapa e depois recebe uma rasteira para cair no chão. Então eu estou falando, por exemplo, na semana retrasada, que eu estava voltando das Tenos, minha antiga casa, onde por sinal já gravei alguns vídeos, eu estava trazendo esse ventilador inclusive que aparece nos primeiros vídeos que eu já gravei, então há muitos anos que eu tenho ele, mas ele estava na minha antiga rap, eu estava caminhando aqui dentro da USP, ou seja, dentro de uma universidade, então é um preto, mas é um preto universitário, e um carro passa gritando que o ventilador é roubado. Não apenas a pessoa supôs que ele estava diante de uma cena de crime, mas resolveu tomar uma atitude, deu uma sentença de começar a gritar. Quais as consequências, por exemplo, de você abertamente, num espaço público, acusar alguém de ladrão? Que tipo de reações podem ocorrer? Então é foda, né? E é muito difícil também saber até que ponto que isso é consequência pontualmente do cenário atual. No entanto, é óbvio que diante desse monte de atentados, diante desse monte de manifestações, você começa a ver sim uma correlação nítida. Além disso, aí você teve um jovem da UFPR que foi agredido por mais de 15 pessoas por estar com o boné do MST. Você teve uma suástica nazista marcada a sangue no corpo de uma garota. Você teve inúmeros casos de ataque a pessoas LGBT. Você teve participação de policial em muitas dessas agressões, em muitas dessas denúncias. Você teve, novamente, lembrando, o assassinato do mestre Moa do Catendê. Você está falando de um assassinato por alguém defender um candidato. Você está falando de uma sociedade que, antes mesmo da ascensão de um fascista, já está delirando, já está praticando as suas violências, transformando o discurso de ódio em mortes. E eles, os fascistas, vão se armar, em nome de Cristo. Policiais precisam ter certeza que no exercício de sua atividade profissional serão protegidos por uma retaguarda jurídica, garantida pelo Estado através do excludente de ilicitude. Bom, e esse foi o segundo vídeo. O próximo vídeo vai ser sobre o voto de oposição. Meu coronel puxou o contra-cheque dele, R$3.500 por mês, 5 filhos. Não estou defendendo o coronel, por favor. Não, o coronel da aeronáutica não tem como contratar um advogado para defendê-lo. Agora, ele é tratado como bandido, chega lá pré-julgado. Você não acha que a CPI tem esse papel e às vezes até confunde o papel da CPI quando vai alguém depor no Congresso Nacional? O problema é o seguinte, olha, tapa na mesa, querer até ir para porrada, não é o caso. Dá porrada no Chico Lopes. Eu até sou favorável a CPI, no caso do Chico Lopes, tivesse pau de arara lá. Ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater pau. Não vai falar em ditadura militar aqui. Só desapareceram 282. A maioria marginais, assaltantes de bancos, sequestradores. E aonde só no Carnaval de São Paulo, em 20 anos de regime militar, só no Carnaval de São Paulo, o último morreu mais de 300. Mas essa imagem não é a imagem que a população tem, né? Desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem.